Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso podcast. E hoje nós estamos aqui com o pastor Ronaldo, meu esposo, e nós vamos falar sobre o livro O Altíssimo Mudará a Sua Sorte. O pastor Ronaldo, ele é escritor de vários livros, também presidente da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos. Boa noite, pastor Ronaldo. Boa noite, paz seja contigo, pastora Glória, minha esposa aí, linda, maravilhosa. Que Deus te abençoe aí, em nome de Jesus. Minha companheira, 32 anos, nós juntos, e ninguém melhor do que você para estar comigo nesse momento aqui do podcast. Então vamos começar com uma pergunta aqui que vai impactar muita gente. Isso aí vai esclarecer e ajudar muitas pessoas. Pastor Ronaldo, no seu livro, O Altíssimo Mudará a Sua Sorte, como a divisão das classes sociais funciona na vida das pessoas e de que maneira isso influencia? O que acontece? Existe a divisão de classe no mundo material, nesse mundo que nós vivemos. Mas essa divisão de classe, ela acontece primeiro no mundo espiritual. Em Isaías 57:15, Deus diz assim: Eu, o Senhor Deus, o Altíssimo, habito no alto e sublime lugar. Mas habito também com contrito e abatido de espírito para vivificar o coração dos contritos e também vivificar aquele que está abatido. Existe no mundo espiritual divisão de classe. Então, são 3 céus. O primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Cada céu representa uma classe do mundo espiritual. O terceiro céu, que é a morada de Deus, representa a primeira classe. O segundo céu, que é a habitação dos demônios, Efésios capítulo 6, representa a classe média. E o primeiro céu, que é essa que nós vemos aqui, que é o céu dos homens, representa a classe baixa. Ou seja, se você quer subir de classe no mundo material, você precisa conquistar isso primeiro no mundo espiritual. Por isso que, segundo Samuel 2,7, diz que Deus tira o pobre do pó e desde o montouro, desde o lixo, exalta o necessitado e o coloca sentado entre os príncipes e poderosos da terra. Ou seja, Deus tira a pessoa da classe baixa e coloca ela na classe alta. Ou seja, isso é uma conquista espiritual. E é isso que eu explico no livro O Altíssimo Mudará a Sua Sorte. Deus muda a sorte da pessoa e tira ela de uma classe e leva ela para uma classe mais alta. E existe algo como sorte sobre a perspectiva bíblica ou tudo depende do esforço e das escolhas humanas? Existe sorte, sim. Inclusive, muitas pessoas, muitos crentes, cristãos, quando ouvem a palavra sorte, eles assimilam com o jogo de azar. Mas, assim como existe alegria e tristeza, existe saúde e doença, riqueza e pobreza, existe também a sorte e o azar. Existe o bem, existe o mal. E isso foi criado por Deus. Deus diz assim: Eu, Senhor Deus, criei o bem e criei o mal. Então, a sorte, ela existe e está na Bíblia. Se você pesquisar a palavra sorte na Bíblia, você vai ficar maravilhado do tanto que a Bíblia fala de sorte. Mas um dos lugares principais que Deus fala sobre sorte na Bíblia é o livro de Jó, aonde Satanás toma tudo de Jó, Jó perde tudo, vai para a classe da miséria, mas Deus muda a sorte de Jó e dá a Jó em dobro tudo o que ele havia perdido. Ou seja, Jó 42:10 está escrito: O Senhor Deus mudou a sorte de Jó e deu a ele em dobro tudo o que ele havia perdido. Então observe que Deus muda a sorte de Jó para devolver a Jó, para dar a Jó o dobro de riqueza que ele tinha. Então a única coisa que Deus fez foi o quê? Mudar a sorte. Quando Deus muda a sua sorte, ele muda o mundo material ao seu favor. Isso é sorte. Quando você não tem sorte, o mundo material está contra você. Mas quando você tem sorte, tudo trabalha ao seu favor. Então, assim, vamos dar um exemplo, Tem pessoas que ela fala assim: nossa, eu não tenho sorte. Ela faz um concurso, muitas pessoas passam, ela também inclusive passa, mas na hora dela assumir aquele cargo que ela fez aquele concurso, eles não chamam ela. Olha, a sorte, ela é algo real do mundo espiritual. Quando Deus muda a sua sorte no mundo espiritual, certo? Deus vai trabalhar no mundo material. Quando Deus muda a sorte de Jó, todas as pessoas que haviam abandonado Jó vêm até Jó, os seus amigos, seus familiares, dá a ele presentes
e dá a ele também anel de ouro. Ou seja, ajudam Jó a se levantar. Quando Deus muda a sua sorte, Deus coloca pessoas no seu caminho, que serão bênçãos na sua vida, para te ajudar a levantar, para ir para uma classe mais alta. Ou seja, quem está lá em cima vai puxar quem está lá embaixo para cima. Ou seja, Deus muda a sorte da pessoa, colocando pessoas no caminho dela para serem bênçãos de Deus na vida dela. Por quê? Porque Deus não fará nada nessa terra sem usar alguém. E nós não faremos nada sem Deus. E tem gente que diz assim, sorte é Deus. Não, Deus não é sorte. Deus é infinitamente poderoso. Deus é todo poderoso. Deus é inexplicável. Não tem como comparar Deus com sorte. Sorte é um mecanismo que Deus criou, assim como a cura, como o poder da libertação, para abençoar o ser humano. Também no seu livro, O Altíssimo Mudará a Sua Sorte, você fala de tirar as coisas velhas da nossa vida, né? E qual impacto isso causa na vida espiritual e emocional das pessoas? Lá em Levítico capítulo 26 está escrito: tire o velho para a chegada do novo, tire o velho da colheita para chegar o novo. Ou seja, o próprio Deus pede para tirar as coisas velhas para que o novo chegue. Deus está mostrando ali que as coisas velhas, elas barram no mundo espiritual de alguma forma, para que as coisas novas não cheguem na vida da pessoa. Então a pessoa tem aquela roupa velha que não está usando mais, pegue aquilo e tire do seu guarda-roupa para que a roupa nova chegue. A pessoa às vezes tem 3, 4 carros velho que não usa mais, vende, tira para que o novo chegue. Então você precisa tirar as coisas velhas para que o novo chegue. Assim é também até na nossa vida espiritual. Nós sepultamos o velho homem para que o novo homem ressurja. Amém? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem que sepultar o velho homem para que o novo homem em Cristo Jesus ressurja na sua vida. Nossa. Por isso que nós temos que tirar o velho para que o novo venha para a nossa vida. Você quer coisas novas? Você quer oportunidades novas? Então você precisa tirar o que é velho na sua vida. Tem pessoas que só ficam convivendo com os velhos amigos, os velhos lugares. Vai para os lugares novos. Procure amigos novos, porque lugares novos vai te fazer amigos novos, vai te trazer também oportunidades novas e ideias novas. E aí vai nascer o quê? A bênção de Deus na sua vida de forma nova. Olha, então o velho aí são várias coisas, né? Tanto o espiritual quanto o material. Exatamente, a pessoa tem que tirar os velhos costumes, né, que ela tinha quando ela era ímpia, quando ela não servia a Deus. Ela tem que tirar esses velhos costumes da vida dela para que a novidade de Deus, de Cristo, venha na vida dela. Então tire o velho para que o novo venha. E também, pastor, o que significa na prática ser cabeça e não cauda? Lá em Deuteronômio capítulo 28, diz assim: eu, Senhor Deus, te colocarei por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não embaixo. Ou seja, Deus está falando que Ele vai fazer com que você seja líder e não subordinado. Deus vai te colocar numa posição que você vai dominar ao invés de ser dominado. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, abrir a própria empresa, porque existe uma amarração espiritual na vida dela, travando a vida dela, amarrando a vida dela. Mas quando Deus muda a sorte dessa pessoa, Deus coloca ela por cabeça e não por cauda. Coloca ela em cima e não embaixo. Pastor, quando Deus muda a sorte de uma pessoa, quais transformações podemos esperar na vida dessa pessoa? Olha, as transformações são muitas. A pessoa que está, por exemplo, enfrentando problemas financeiros, Deus vai tirar esses problemas da vida dela, porque está escrito lá em Isaías 57:14, tirai os tropeços do caminho do meu povo, aplainai o caminho do meu povo. Em outra tradução diz assim, tirai as pedras grandes e pequenas do caminho do meu povo, para o meu povo passar. Ou seja, observe que ali não está falando do ímpio, está falando do povo de Deus. Pedras grandes e pequenas significa problemas grandes e problemas pequenos. Ou seja, tropeços, amarrações espirituais que vêm na vida da pessoa, que o diabo coloca, porque o diabo se levanta contra quem é de Deus, para que aquela pessoa não prospere, para que aquela pessoa não conquiste, para que aquela pessoa não tenha vitória.
Você compreende? Mas Deus está dizendo em Isaías 57, 14, que Deus vai tirar os tropeços, vai tirar os problemas do caminho daquela pessoa. Jesus foi ressuscitar Lázaro e entre Jesus e Lázaro, que estava morto, havia uma pedra grande. O que Deus faz? Deus ordena aos discípulos que vão lá e removam aquela pedra. Ou seja, aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer. É o homem que vai fazer e Deus vai usar o homem para fazer. E os discípulos foram lá, removeram aquela pedra e Jesus ressuscita Lázaro. Ou seja, entre Jesus e o milagre de Lázaro estava aquela pedra. Mas Jesus usa aqueles homens para remover. E assim também, entre você e o seu milagre da prosperidade, existe problemas grandes e pequenos que Deus vai usar alguém. Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho para te ajudar naquele momento difícil da sua vida, tirar esses problemas para que você conquiste, para que você passe rumo à vitória e conquiste a sua vitória em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, como acontece a mudança quando Deus tira o pobre do pó, tanto espiritualmente quanto materialmente? Em 1 Samuel 2,7 está escrito que Deus tira o pobre do pó e o exalta e coloca sentado entre os príncipes e poderosos da terra. E está dizendo lá também que Deus enriquece e empobrece quem Ele quiser. Amém? Então, veja bem, existem duas coisas na vida da pessoa, o lado espiritual e o lado material. Quando Deus muda a sorte da pessoa, no lado espiritual, aquela pessoa que tinha dificuldade de se aproximar de Deus, ela vai ter facilidade de se aproximar de Deus. Eu vou dar um exemplo. Talvez você já começou a ler a Bíblia e te deu sono, mas você fica 2, 3 horas ali nas redes sociais, né? No Instagram e por aí vai, mas não te dá sono. Mas quando você vai ler a Bíblia, te dá o sono. Por quê? Porque existe um espírito ali colocando uma pedra de tropeço no seu caminho para que você não leia a Bíblia. Porque Ele não quer que você conheça a Deus. Quando Deus muda a sua sorte, Deus tira esse mal do seu caminho para que você consiga orar, jejuar, ler a Bíblia, ter uma comunhão com Deus. E no mundo da matéria, quando Deus muda a sua sorte, é aquilo que eu disse. Deus coloca pessoas no seu caminho que vão te ajudar a subir para a classe mais alta. Você vai ter uma oportunidade de trabalho melhor. Você vai ter uma ideia para você executar e prosperar. Vou dar um exemplo aqui de uma mulher que o marido dela abandonou ela e ela participou de uma cruzada minha e Deus a visitou e essa mulher, ela estava desempregada e Deus deu para ela a ideia de fazer um folhetinho e fazer marmitex para vender. Ela não tinha panela profissional, ela não tinha fogão profissional, ela não tinha nada profissional, ela só tinha a ideia que Deus deu para ela e o folhetinho que ela fez. Ela saiu distribuindo aquele folheto e ela parou de frente da construção do Costão Golf lá em Florianópolis. E ela entregou aquele folheto para o homem que era o engenheiro de obra, o chefe de obra ali, e aquele homem fechou um contrato com ela de 22 mil por semana só de marmitex. Ou seja, aquela mulher, da noite para o dia, com uma ideia que Deus deu para ela, mudou a sorte dela e ela ficou próspera, enriqueceu. Deus fez a mesma coisa com Jacó. Jacó estava escravo do tio durante muitos anos, trabalhava, não recebia, não conseguia se libertar, mas Deus o visita em sonhos e dá a ele uma ideia só, que Jacó vai lá e pede como salário os animais malhados, salpicados e listados, e ali, em 3 anos, Jacó se torna mais rico do que o próprio tio, ou seja, Deus muda a sorte de Jacó. Ensinamento, assim, muito profundo, né? Porque muita gente não está assim, perdido no mundo, sem saber o que está acontecendo com ela, então é a falta de sorte. Exatamente. Ela está cheia do azar. Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. E Ele veio para dar vida e vida com abundância, em todos os sentidos. Deus quer que você seja feliz em todas as áreas da sua vida. Mas você precisa crer. O homem é um ser criador, como Deus é. Passarinho não precisa tomar curso para voar porque Deus criou ele no céu voando. Peixe não precisa tomar curso para nadar porque Deus criou ele nadando. E você não precisa tomar curso para criar, porque Deus já te fez como criador. Você é a imagem e semelhança do Criador. O que você fala, você cria. O que você pensa tem poder de criação também. Então, o que acontece? Muitas pessoas não acreditam que Deus pode mudar a sorte dela. Por isso que ela continua no azar. Você precisa crer que Deus pode mudar a sua sorte e Ele mudará a sua sorte
e te levará para uma classe mais alta em todas as áreas. Tem pessoas, pastora Glória, que na saúde ela está numa classe baixa, numa classe miserável. Ela não tem saúde, ela não é próspera na saúde. Tem pessoas que não têm dinheiro, não é próspero no dinheiro. Tem pessoas que não é próspero no amor. Ou seja, ele não tem sorte no amor, ele não tem sorte na saúde e tem outros que não têm sorte financeiramente. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo e uma das obras do diabo é o azar. Ou seja, Jesus veio para destruir o azar, te dar uma boa sorte e mudar a história da sua vida. Pastor Ronaldo, por que tem muitos cristãos que estão nas igrejas e continuam enfrentando pobreza e dificuldades nas suas vidas financeiras, mesmo com as promessas bíblicas de prosperidade? São 613 promessas na palavra de Deus, porque são 613 metisvá, 613 mandamentos só no Velho Testamento. Só no Velho Testamento, fora o Novo, tá ok? Por que promessas? Porque cada mandamento que você cumpre é acompanhado por uma bênção. Uma bênção. Mas por que muitas pessoas não prosperam? Porque elas creem que Jesus morreu, creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos, crê que Jesus vai arrebatar a igreja, crê que ele voltará, mas não crê que ele pode mudar a sorte dessa pessoa e prosperar essa pessoa, pode dar ela saúde, pode fazer um milagre na vida dela, pode restaurar o casamento. Ou seja, Deus não vai agir na sua vida porque ele tem dó de você. Se Deus tivesse dó de alguém, não havia pessoas nos hospitais, não havia pessoas pobres. Deus vai agir se você crer. Se você crer de todo o seu coração, aí Deus vai agir na sua vida. Amém? Se você crê que Deus pode te prosperar, ele vai te prosperar. Se você crê que ele pode te curar, ele vai te curar. Deus age pela fé e não pela dó. É por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja e não prospera e não tem saúde, porque ela não crê que Deus pode fazer aquilo na vida dela. Observe que todas as vezes que Jesus curou alguém, ele disse, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Vá, a tua fé te curou. Ou seja, sem fé é impossível receber alguma coisa de Deus. A pessoa tem que acreditar que aquilo vai acontecer sem duvidar. Se ela sustentar isso, o milagre vai acontecer na vida dela. Ou seja, nós estamos vendo que as pessoas hoje estão sofrendo muito por falta de fé, por falta de sorte. Então, assim, esse livro que o senhor escreveu aqui, O Altíssimo Mudará a Sua Sorte. Como que as pessoas fazem para adquirir esse livro? Porque aqui tem muitos conhecimentos, aqui tem muitas revelações, né? Deus te revelou muitas coisas para mudar realmente a sorte das pessoas, para mudar a vida das pessoas. Principalmente nós, brasileiros, que estamos vivendo aí uma economia meia estável e as pessoas estão preocupadas. Então, querem sorte, querem ter fé. Como que elas fazem para adquirir esse livro? Ele tem esse livro físico hoje? Hoje não tem esse livro físico, mas eu vendi vários livros desse físico, mas hoje tem o e-book, que você pode baixar o e-book no seu celular, no seu tablet, no seu computador. E tem pessoas que dizem assim, eu gosto de ler o livro impresso, eu não gosto de ler o livro e-book. Isso é uma grande bobagem, porque ela passa horas lendo no celular várias coisas em todas as redes sociais. Ela pode gastar esse tempo lendo o e-book, que vai trazer um conhecimento na vida dela e vai transformar. Porque a Bíblia diz, transformai-vos na renovação da vossa mente. Se você não transformar a sua mente, você não vai transformar a sua vida exterior. Tá ok? Então, você pode acessar livrosronaldo.com, está aí na tela, livrosronaldo.com, e você vai clicar ali, você vai adquirir nesse site todos, não só esse livro, mas também o Armadura de Deus, Anjos Subordinados ao Nome de Jesus, o Fogo Consumidor de Deus e outros livros também. Obrigado pela sua presença no nosso podcast. Que Deus te abençoe. Até a próxima vez. Amém. Deus te abençoe. Um abraço, minha esposa, pastora Glória. Muito obrigado por me ajudar nesse momento aqui. Deus te abençoe.